Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h03. Este é o Sala de Redação que está entrando no ar nesta segunda-feira, uma segunda-feira importante, onde o projeto Saudade do Esporte começará a recordar grenais importantes que aconteceram ao longo da nossa história. E imaginando que no próximo dia 26, se for autorizado, o Grenal do Campeonato Gaúcho, aí não será o Grenal histórico, e sim o Grenal do momento. Mas, enfim, isso ainda é uma decisão a ser tomada pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, Central. Atendam, por favor, Duda Garbi. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos companheiros, oferecer para vocês, para começar o programa, né? Com esse friozinho, com essa coisa assim, uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, ou vodka Valês, ela casa bem com você. Andressa Xavier. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para os colegas, para os nossos ouvintes. Boa semana a todos. Nós começamos, Pedro, a semana com a expectativa pelo mapa final das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul. Pela projeção preliminar, na última sexta-feira, o governo colocou o mapa entre laranja e vermelho, não temos mais faixas amarelas. No fim de semana, algumas prefeituras, 37, colocaram recursos nessa nona rodada do distanciamento controlado e a resposta final será conhecida nessa tarde. Entre 4h30 e 5h30, os nossos ouvintes vão acompanhar aqui na Rádio Gaúcha o que dirá o governador Eduardo Leite sobre o modelo de distanciamento controlado para essa semana, com as medidas valendo a partir dessa terça-feira. Muito bem, chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon, Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança. Franquias Facta, o melhor e momento ideal para empreender e só depende de você. E ainda ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Eduardo Gabardo. Ô Pedro, a situação dos treinos de Grêmio e Inter é parecida. A diferença é que o Grêmio anunciou que vai para Criciúma, e isto vai ocorrer se não houver esta liberação do governo do estado para treinamentos com contato entre os jogadores na semana que vem. Mas o que é parecido entre Grêmio e Inter é o prazo que os dois clubes estão colocando para decisão definitiva se ficam em Porto Alegre ou se deixam o Rio Grande do Sul. O caso do Grêmio é o seguinte, no dia 13, segunda-feira da semana que vem, se não tiver essa liberação para treinar aqui, o Grêmio vai para Criciúma, portanto na semana que vem. O Inter vai esperar um pouco mais, até o dia 15, que é quarta-feira da semana que vem. Mas igualmente, se não tiver uma liberação para os treinamentos com contato em Porto Alegre, o Inter deixará o estado também. Nos dois clubes, eu estou percebendo assim uma expectativa positiva de que a liberação irá ocorrer e que não será necessário deixar o estado. Mas os próximos dias aí, Pedro, serão decisivos. O entendimento é o mesmo. Grêmio e Inter precisam treinar, porque, por exemplo, os clubes do Rio de Janeiro estão treinando e jogando o Campeonato Carioca, e já em agosto tem Campeonato Brasileiro, e se acredita muito entre os clubes do futebol brasileiro que o Campeonato Brasileiro de fato vai começar no dia 9 de agosto. Então, durante o mês de julho, a dupla Grenal tem que fazer esta preparação com treinos coletivos. Eu gostaria de ver com a Andressa, se possível. A CBF diz que precisa 80% das sedes em condições de jogo para dar o start do Campeonato Brasileiro. Isso. Pedro, teu som tá metalizando um pouquinho, acho que tem que reiniciar o equipamento aí. Agora melhorou? Fala mais um pouquinho aí pra gente. Vamos de novo. A CBF pretende fazer Campeonato Brasileiro desde que 8 das 11 sedes estejam em condições sanitárias de receber jogo de futebol e, por consequência, permitida pelos governador, prefeito, etc. Tem como levantar isso? Qual é a situação hoje? Porque eu acho, por exemplo, o Ceará, os clubes estão querendo treinar lá, estão discutindo. Eu acho que a situação lá melhorou bastante. Não sei se eles já têm licença. Ontem o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, deu uma entrevista no Domingo Sport Show, diz que há expectativa de que nos próximos dias se tenha liberação para jogar o Campeonato Estadual, ainda durante o mês de julho. Aí seria mais uma sede, né? Ele disse que eles vão jogar, né? Em julho. Vão jogar, curioso, né? Porque a situação do Ceará, pelo que a gente sabe, ela é pior do que a situação dos estados do Sul, né? Ela não é tão ruim quanto, sei lá, quanto Manaus, por exemplo,
mas ela não está no mesmo nível. Não sei se é porque está a tal da curva descendente, né, que está acontecendo lá. Mas que é difícil, né? É difícil, né? No caso dessa pandemia, tudo está acontecendo. Tem um ingrediente que, sobretudo aqui no Brasil, ele se tornou presente em qualquer tipo de análise que se faz, que é uma dicotomia que se estabeleceu, que é uma falsa dicotomia, na verdade. Que ela diz o seguinte: isso aí foi causado sobretudo pela política, né? A política brasileira, porque parece assim, como o Bolsonaro é a favor da abertura geral, ampla e restrita, tal, qualquer medida restritiva, ela se torna anti-bolsonarista, entende? Ela fica para o lado da oposição ao Bolsonaro, e aí todos os que são oposição ao Bolsonaro aplaudem esse tipo de medida. Enquanto que qualquer pessoa que questiona, o que acha que é ruim, ou que lamenta, ou que gostaria de contestar, parece que essa pessoa é bolsonarista, ou que está. Quando o problema é mais complexo, né? O isolamento a gente sabe que é necessário, mas ele tem que ser dosado, até porque tem algumas atividades que tem que continuar, outras pessoas precisam até para sobreviver às suas atividades e tal, né? Então, de repente, tu defender a dosagem do isolamento não significa que tu está sendo contra o isolamento, nem que tu seja a favor do que está defendendo o Bolsonaro. Isso se tornou complexo, se tornou meio amargo no Brasil, dificulta o combate à pandemia, sabe? Essa análise política que está se fazendo disso também. Dificulta o debate, Davi, porque tu não consegue analisar os casos assim, tecnicamente, digamos, clinicamente, né? Porque de fato ficou meio assim: sai pra rua Bangu, Bolsonaro. Fica em casa 1 ano sem nem botar o nariz para fora, né? Aí é o outro lado do debate ideológico, que fica complicado. Isso. De parte, assim, o universo que existe racionalmente nesse meio, entre esses dois extremos, fica prejudicado. No caso, Pedro, aqui do governo do Estado, eu fico tentando buscar a coerência do governo, porque olha só, Pedro, de fato a nota divulgada pelo Palácio Piratini, logo depois do Marquesan, o prefeito Marquesan, restringir ações em Porto Alegre, e o Rio Grande do Sul fica mais restrito ainda, porque ele está quase todo com bandeira vermelha e até uma bandeira preta municipal lá em Rio Grande. Se não podia treinar antes, contato físico, na bandeira laranja, o que sinaliza que agora, quando os números eram mais suaves, digamos assim, entre aspas, né, os números da pandemia eram mais controlados, por que agora que está menos controlado e a bandeira vermelha vai poder treinar? Então, claro, parece que o governo... Parece que o governo, Davi, parece que o governo está tentando sair de uma armadilha criada para ele mesmo, no que diz respeito ao futebol. Porque todo mundo está voltando, Inter e Grêmio estão pressionando, essa saída do Rio Grande do Sul é uma pressão no governo do Estado. E aí está tentando encontrar uma maneira de escapar dessa é um dilema que se criou. É um dilema. E aí isso está dizendo, Diogo, por exemplo, a gente viu aquelas cenas assim, tristes até, no Leblon, aquelas pessoas afrontando os fiscais, até com arrogância, dizendo: olha aqui, eu sou mais do que tu, não sei o quê. Isso é um tipo de posicionamento, de postura, que não sei, eu posso estar enganado, tá? Mas a gente não viu aqui no Rio Grande do Sul esse tipo de postura. Sabe, tá se falando muito assim, não, a culpa é da população. Não é bem assim. É claro que teve gente que acabou participando de aglomerações e tal, a gente sabe disso tudo, mas eu não vi essa postura como a gente viu lá agora, no Leblon. Davi, por isso que tem aquele meme rolando, né, que a senhorinha tá na consulta médica e ela pergunta: doutor, quando é que o senhor acha que vai acabar o Covid-19? Aí o doutor assim: eu não sei, eu não entendo muito de política, né? Mas olha aqui, sobre a volta do Campeonato Gaúcho e dos treinos que a gente estava falando, e o Diogo levantou esse assunto. Na sexta-feira teve essa nota, foi uma nota espontânea do governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu abri a nota aqui, Pedro, por gentileza, eu vou ler. Essa nota aqui, ela me dá a convicção de que os treinos serão liberados. Olha o que está escrito na nota do governo. Sobre o retorno do campeonato. Aí, ó. Como é que é? Não, vai lá, que tem um verbo estimar aí que a gente fala depois. Vai lá.
A nota é a seguinte, Diogo. Sobre o retorno do Campeonato Gaúcho, o governo do estado do Rio Grande do Sul informa que segue avaliando o protocolo encaminhado pela Federação Gaúcha de Futebol. No momento, o comitê científico está concluindo uma análise sobre a volta dos treinos com contato físico. A estimativa é que a conclusão aponte que o retorno do campeonato possa ocorrer entre o final de julho ou começo de agosto. A liberação dos treinos ocorreria antes. Ponto final da nota do governo do estado. Mas aí sabe uma coisa interessante que me parece, viu, Eduardo, e a todos e a todas que estão conosco, boa tarde. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção positivamente no Eduardo Leite, no seu gabinete de crise, é que nunca foi tomada uma decisão extemporânea, precipitada ou a partir de uma voz só. O que está dito nessa nota é que o protocolo da Federação Gaúcha é tão seguro, ele é tão bem feito, ele é tão consistente, que o gabinete de crise, tal qual havia prometido, estudaria esse protocolo e a possibilidade de acatá-lo. Então o que nós estamos vendo agora não me parece ser um ceder à pressão, um fraquejar do governo. Não, o governo tem um gabinete de crise com especialistas que estão avaliando desde que receberam o protocolo da federação e parecem estar se convencendo de que ele é viável, de que ele é seguro o suficiente. Então eu prefiro aplaudir esta possibilidade do que, os caras agora fraquejaram, dobraram a coluna. Não, nós vamos louvar, me parece mais razoável, louvar o fato de termos um governador capaz de ouvir e reconsiderar. É o que pode estar acontecendo em relação ao futebol gaúcho, mesmo com a bandeira vermelha, porque o futebol gaúcho, pela federação e os seus clubes, conseguiu criar uma bolha sanitária consistente o suficiente para isso. Então, a se confirmar a volta, a se confirmar os treinos e o retorno do gauchão, terá sido uma decisão sensata e muito bem pensada até que fosse divulgada pelo governo do estado. Mas, Maurício, isso aí é uma resposta intermediária. A última resposta do governador é que, tendo jogo de futebol, as pessoas vão para os bares, se reúnem nas casas. Sim, mas ele pode ter reconsiderado, né, Pedro? Essa é a reconsideração que eu prefiro louvar. Ele viu que esse argumento não era bom o suficiente. Eu também prefiro louvar. Eu também prefiro louvar, mas eu quero te dizer o seguinte: o primeiro momento eles não queriam entregar nem com o protocolo dos clubes e da federação. Exatamente. Tá? Aí se deram conta que estava bom e aí veio com outra desculpa. E agora veio então com a ideia de que talvez essa não seja desculpa, porque, sei lá, se as pessoas se concentram. Pedro, claro, não. Talvez o governo tenha que reavaliar um pouco assim o governo do estado, o governo municipal, tem que reavaliar alguns pontos específicos, digamos, tá? Tem que dizer assim, não, para esse setor pode ser. Isso é preciso fazer, para não ficar algo tão amplo assim, porque alguns pontos, de repente, podem ser reabertos. Vou dar um exemplo aqui, tá? Os supermercados estão abertos, o mercado público está fechado. Qual é a diferença entre o mercado público e o supermercado? Nenhuma. Então, sabe, por que não pode reabrir ali? Eu disse, vamos deixar só uma entrada funcionando, só um acesso, sei lá. Entende? Esse tipo de coisa tem que ser vista, porque isso que está dizendo, e o Diogo falou bem, você acaba prejudicando o tratamento da questão, né? O tratamento técnico da questão, ele é prejudicado por isso, porque virou essa ideia assim de que não, o cara que faz isso, o cara tá defendendo que defende o Bolsonaro, o outro diz quer matar, isso. Eu recebi muita mensagem no Twitter, tu quer matar as pessoas. Genocida. As pessoas dizem isso. Genocida, ou então o contrário. Ou então as pessoas dizem assim, os caras que estão fazendo isso, eles querem o quanto pior, melhor. Né? Estão defendendo o quanto pior, melhor, que o circo pegue fogo. Porque, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nenhuma coisa nem outra. As pessoas todas têm a sua legitimidade de defender seus pontos ali, onde está apertando, onde está doendo. A bandeira Bangu, Maurício, é outro problema, tá? Eu falei com um amigo meu de Nova Petrópolis, tá? Nova Petrópolis não terá bandeira vermelha e está na Serra. Por quê? Porque lá não morreu ninguém. Então tu tem que ver como tu tem que olhar as coisas especificamente, tu tá entendendo? Tem 2 ou 3 caras lá que estão com Covid. Nova Petrópolis, um município de 25 mil habitantes. E não teve morte, não teve óbito nos últimos 14 dias.
Tá certo, né? Por que vai fechar a Nova Petrópolis? Tá entendendo? Mas aí entra aí, o que o Davi estava falando, Pedro, é um reflexo, o futebol é microcosmo de uma sociedade inteira. O que nós estamos vivendo há muito tempo... 0,72% do PIB. 156 mil empregos diretos ou indiretos. Eu coloquei na minha coluna de 0 hora de fim de semana, quase um mês atrás, os números que impactavam a economia, porque o futebol, de novo, é geração de emprego, renda e entretenimento. É uma atividade econômica, além de uma atividade esportiva. Pois o que acontece há muito tempo nesse país? Um lado e outro não se contenta em defender a sua posição num debate. Mais do que isso, ele precisa massacrar o outro para anular a sua discordância. Ele quer falar sozinho. Ele não quer debater e dizer, olha, infelizmente não chegamos a um acordo. O que não me faz um imbecil, nem a você um idiota. Nós só estamos discordando e não conseguimos conciliar nada. Mas o que a gente vive há bastante tempo, e o futebol está dentro disso, é, se tu tá comigo, tu é genial. Se tu não tá comigo, eu quero que tu morra. Não há democracia que dê jeito assim. Eu, quando leio a coluna do Davi Coimbra, que eu concordo, tá? Eu chego à seguinte conclusão: Davi é um gênio, mas eu tenho que concordar, senão já não sei o que ele é. Mas no nosso caso, os movimentos de Grêmio e Inter, o Grêmio já com viagem organizada e local escolhido, e vai se instalar no CT do Criciúma para treinar, e o Inter fazendo menção de seguir o mesmo caminho. Isso certamente influenciou nesse recuo do governo. Eu vou te dizer onde é que influenciou. Como disse o Gabardo, ela foi espontânea. Nas outras vezes, as autoridades, o governador, eles eram questionados sobre o futebol. E na sexta não, foi uma nota que o governo espontaneamente soltou. Eu vou te dizer, mas em cima de uma promessa que o próprio governo tinha feito, Pedro, o governo tinha prometido que na semana passada ainda sinalizaria alguma coisa. Ele não foi instado numa live ou numa entrevista, mas ele estava cumprindo uma promessa feita ao presidente da federação de que ainda na semana passada haveria uma sinalização para algum caminho. Por isso que veio essa nota sexta-feira, mesmo sem uma entrevista. Tem um aspecto político aí, Maurício. O Rio Grande do Sul acaba de perder para Santa Catarina o CD da Mercado Livre, que era um negócio para 500 empregos, 600 empregos, alguma coisa assim. É o centro de distribuição. CD, exato. Bom, então isso pegou muito mal. Bom, e aí a internet, sabe que a internet funciona nessa hora, né? Perdemos o Mercado Livre para Santa Catarina, agora estamos perdendo o Grêmio e Inter. Isso acendeu uma luz lá dentro do Planalto, do Piratini. Mas eu falei isso semana passada, Pedro. Lembra que eu falei semana passada com que a maneira com que a gente estava tratando, porque eu duvido que Santa Catarina não esteja tão preocupado quanto nós. É só a maneira e o critério que foram feitos. Foram os critérios que são pensados em 2 estados. E óbvio, aí isso abre precedente para vocês exercitar, mas vem cá, os outros estados também pensam diferente, o mundo pensa diferente, é verdade, o mundo pensa diferente. Mas o que a gente está pensando agora, neste momento, além de nós já termos nos engajado no tal do achatamento da curva, é que agora o tal do pico a gente parece que postergou para o pior momento eu estou falando agora Rio Grande do Sul. O pior momento do Rio Grande do Sul, a gente era sabido que as doenças respiratórias chegariam com força, certo? E nós nos preparamos mal. O fato é esse, nós nos preparamos mal. Pediram para nós ficar em casa, nós nos engajamos, ficamos em casa, achando que ia ter uma estruturação ou reestruturação, e o que eu vi não foi isso. Eu vi hospitais privados sendo construídos. E eu aqui estou fazendo de verdade. É um questionamento. Sim, é verdade. Onde é que o governo entrou? Não tem. Eu não vi, só com absoluta sinceridade, cara. Por que o governo do estado não fez um hospital de campanha? Não é feio fazer um hospital de campanha. É apenas necessário. Se tu faz um hospital de campanha e abre leitos, a gente teria uma margem para as bandeiras não subirem para a vermelha. Pronto, e qual é o problema de ter mais leitos sendo feitos pelo estado? Não é feio? Só para tu dizer assim, nós não precisamos de hospital de campanha. E daí que precisou de hospital de campanha? Sinal que tu te preocupou com a população que tu cuida. Agora vai ter que cortar o tri das pessoas? Cara, cortar o tri das pessoas é cercear o direito de ir e vir. Bom, eu digo, olha, com toda sinceridade, quando eu vi isso, eu fiquei triste, porque eu achei, perdemos. Chegamos no momento em que tu tem que cercear o movimento das pessoas de ir e vir. Não é fechar estabelecimentos, que já é uma coisa que neste momento é ruim.
não deixar as pessoas irem e virem. Esse é muito grave, cara. Com a curva ascendente e com 718 leitos de UTI em Porto Alegre, tu sabe quantos a gente tinha lá em março, Duda? Não. 557, hoje são 718. Então, só para dizer que há leitos criados nesse período aqui em Porto Alegre. De forma privada, Andressa. É isso que eu estou dizendo, de forma privada. Atendendo pelo SUS no clínicas. O que eu me lembro é que o governo do estado dizia muito que a questão de não fazer assim hospitais de campanha e investir em leitos era para ficar um legado, porque o hospital de campanha depois ele é desativado. E se tu conseguisse criar leitos na rede pública, tu manteria depois como legado. Eu não sei em que medida, a Andressa está nos informando agora que o poder público conseguiu fazer isso. Mas a lógica, Duda, lá atrás, quando a gente discutia isso, eu me lembro do governador Eduardo Leite, inclusive, era isso. Hospital de campanha e abrir leitos na rede, tu ficava para depois. Continuava depois da pandemia. Alguns hospitais de campanha foram abertos em Canoas, por exemplo, em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, não é verdade que não foram criados hospitais de campanha. Eles foram criados. Quantos foram, André? Também foram. Eu não sei te dizer o número de cabeça, mas posso procurar aqui para ti, Diogo. Tá. Também foram criados os leitos que estavam pensados e que havia orçamento para isso. Tanto orçamento dos municípios como do Estado e principalmente do governo federal. E aqui em Porto Alegre eu trago esse número para vocês, para não ficar também essa desinformação. São 718 hoje, eram 557 no início da pandemia. E atendendo pelo SUS. O Clínicas, por exemplo, que é um dos hospitais de referência, atende pelo SUS. Não, perfeito, André. O que tu está colocando é super bom. Aumentamos como um legado maravilhoso. Mas dá para fazer as duas coisas, ué? Por que não? Óbvio que dá para fazer as duas coisas. A gente pegou toda a nossa atenção para a saúde nesse momento. Não tinha mais nada mais importante nos primeiros 2 meses do que nos prepararmos. Vocês acham de verdade, com toda sinceridade, que nos preparamos bem? Não, o momento está nos levando a ter uma certa desconfiança, porque se nós temos ainda nós tínhamos 15 dias lá atrás, agora temos mais 15 dias. Se nós tivermos ainda mais 15 dias e os hospitais entupirem, aí não nos preparamos bem, essa é a realidade. O governador e o prefeito. Deixa eu dizer para vocês, então, há 15 dias, vocês falaram 15 dias atrás, disseram que seria difícil. Então, deixa eu mostrar em números, tá? UTIs em Porto Alegre, no dia 16 de junho, 15 dias atrás. Ocupação por Covid ou suspeita de Covid, pessoas que estão aguardando o exame, 17,5%. Hoje, 30,2%. Há 15 dias eram 612 leitos disponíveis. Hoje são 718. Então, as vagas foram criadas, felizmente, e ainda assim o número percentual aumentou. No Rio Grande do Sul, números de UTI há 15 dias. Estou falando de números, tá? Não é minha opinião, são números. 16 de junho, UTIs do Rio Grande do Sul, ocupação por suspeita ou casos confirmados de coronavírus, 26,1%. Hoje, 15 dias depois, 39%, mesmo com o incremento do número de leitos. Tá, mas nós sabíamos que isso ia acontecer, né? Nós sabíamos. Isso do inverno chegar e aumentarem as doenças respiratórias, todo ano acontece. Mas aqui é Covid ou suspeita ou confirmada. Sim, mas a Covid ela é responsável por cerca de, desses leitos todos que a gente está falando aí, que tu relacionaste, cerca de 1/3 desses leitos é a Covid. O resto, essas outras doenças infecciosas, elas sempre ocuparam os leitos de UTI nos invernos gaúchos. A gente pode ler. Pela matéria. Sim, a gente vê cada inverno, a gente vê assim, a gente vê as notícias assim, não, os leitos de UTI, o sistema hospitalar está no seu limite por causa das doenças infecciosas e tal, pulmonares, que acontecem em todo inverno no Rio Grande do Sul. Então, a diferença da vida da Covid, vocês têm ouvido vários especialistas. Hoje de manhã o Dr. Drauzio Varela conversou numa entrevista esclarecedora. Quem não ouviu, eu sugiro que vá ao Spotify ou mesmo gaúchazh.com para ouvir todas essas explicações, porque coronavírus ocupa por uma média de tempo muito maior do que essas outras doenças. Sim. Por isso também é uma preocupação, porque lota as UTIs por mais tempo aqui no Rio Grande do Sul e no mundo todo, né? Porque a gente não pensava que criando esses
leitos, aqui seria diferente do restante de todo mundo, né? Sim, uma doença respiratória normal, ela ocupa por uma semana e o Covid pode ocupar por 60 dias. Essa é a diferença. Mas só para completar que a Andressa falou da entrevista do Drauzio Varela. O Drauzio Varela disse o seguinte, que eu insisti, eu vi que no início ele estava meio ansioso exatamente por causa dessa dicotomia aí, na qual ele foi apontado quase que nominalmente pelo presidente da República, né? Essa questão política, vamos dizer assim, né? Eu vi que ele estava ansioso digamos assim, para contestar esse debate também aí de economia versus saúde, né? Eu insisti com ele e ele dizendo o seguinte: não, para o governante tomar a decisão do que vai abrir, do que vai fechar com precisão, ele necessita de informações. Essas informações tem várias formas, investigação de procedência da doença e tal, mas principalmente a testagem, que a gente não tem, a testagem é baixa. Então, todas as medidas, quando são tomadas, e eu não estou dizendo que o isolamento não é necessário, todas as medidas quando são tomadas, elas podem ser questionadas, porque especificamente, às vezes, tu tem um caso que pode ter um pouco mais de relaxamento. Né? Eu acho que é isso que é importante a gente dizer. Davi, em relação à questão da gente ter começado muito cedo, como o Duda disse, e aí eu recorro a um texto de sexta-feira, foi manchete. Eu não falei isso. Eu não falei isso, que nós não começamos cedo. Acho que nós começamos na hora certa. O que eu queria era ter mais leitos, e a Andressa me trouxe a informação, e cara, eu tô super contente que ficou de legado. Super contente. Só tô fazendo um entre vírgulas aí. Porque eu acho que poderíamos ter tido um hospital de campanha num Gigantinho, no estacionamento da Arena, na Fiergues, espaço tinha. É isso que eu acho, mas segue, por gentileza. Não, e aí só mais uma coisa sobre isso, Léo, desculpa te interromper, mas hoje pela manhã o prefeito falou aqui na Rádio Gaúcha sobre quanto custa também uma UTI por dia. São R$ 2.700 por dia. E aí, por isso que algumas são abertas e são liberadas, também se fala em medicamentos, precisa dos medicamentos. Porto Alegre tem para as próximas 3 semanas. Já aconteceu diferente em Canoas, que teve que bloquear leitos de UTI por falta do medicamento, do anestésico necessário. Além disso, tem a necessidade de profissionais. E tem UTIs que estão em fase de abertura agora, porque elas custam R$ 2.700 por dia. Então, assim que há pacientes esperando ou pacientes lotando essas UTIs, aí sim elas serão abertas. Não, só para complementar, Andressa, e no texto brilhante, como sempre, do Marcelo Gonzato, foi capa da Zero, foi capa de Gaúcha ZH. O Piratini sustenta que aumentou em 75% a capacidade de UTI do SUS, tá? E o número que o Marcelo traz, o cálculo que ele traz na matéria, é o seguinte, que na primeira semana de julho, aumentou em 3,8% o número de leitos. Só que o número de casos de Covid internados aumentou 34%. A velocidade do vírus ela é muito alta. E por isso que houve aquele fechamento lá em março, desde março, para que a gente se preparasse para esse momento. Só que o vírus ele é muito veloz, ele se multiplica muito rápido. E se a gente não tomar os cuidados, a gente pode construir um hospital que nem a China construiu, que não vai atender a demanda, entendeu? Por quê? Porque a gente não está se cuidando da forma adequada, porque a gente sai na rua e vê pessoas sem máscara, vê gente correndo sem máscara na rua, como eu vi no sábado. E por isso as restrições, e por isso o cuidado. A questão de cortar o vale-transporte, né, de quem não precisa trabalhar, justamente para evitar deslocamento, para evitar que as pessoas saiam para outras partes da cidade. A ideia é que as pessoas fiquem nas suas regiões, e por isso também restrições do comércio, para que elas consumam no comércio do seu bairro. Mas, Léo, a população não tá sendo tão irresponsável assim no Rio Grande do Sul. Eu também acho. Eu acho que a população está muito Sabe, é tão fácil de chegar e jogar isso no colo da população. Por exemplo, tu tá falando correr sem máscara. A própria OMS recomenda que as pessoas corram sem máscara e que façam longas caminhadas sem máscara, porque faz mal o cara correr com máscara. A própria OMS recomenda isso. Então, a gente está vendo assim, algumas vezes há aglomerações, sim, mas não é como no Leblon. Não está acontecendo isso no Rio Grande do Sul. O Leblon é o extremo do extremo. Sim, pois é. O Leblon é o deboche, né, Davi? Mas aqui aconteceu na hora. No Leblon, né?
Semana passada na Orla estava lotado. Tinha Lotado. gente, tinha bastante gente na Orla. Tinha, Muita claro que tinha. gente. Que fechar a Orla. O problema maior é que o governador e o prefeito estão numa rua sem saída. Os dois. Porque se eles liberam e morre uma montanha de gente, porra, mas são os irresponsáveis. Se eles fecham tudo, porra, os caras não estão agindo legal. Quer dizer, os caras não têm meio termo. Eles estão trabalhando na base de dados, de números. Está aumentando, tá? Então nós temos que parar com isso, porque se seguir aumentando não vai ter lugar, vai morrer cara na porta do hospital. Aliás, está morrendo muita gente em casa com medo de ir no hospital. Tem muitos casos aí que a gente talvez desconheça, que não esteja na contabilidade, porque os caras estão morrendo em casa. Os caras não estão correndo o risco de ir lá. Para que eu vou ir lá? Ah, eu não tenho plano de saúde, está lotado, vou fazer o quê? Vou esperar, vou morrer na fila. Não, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Tem um hospital, tem um hospital que está quebrando por causa disso. E como disse a Andressa, eu tenho um amigo que trabalha com cooperativa de médicos, e ele mandou uma mensagem na sexta-feira, assim, estão faltando intensivistas. A gente está começando a perder a nossa linha de frente. Tem a questão de medicamentos que está faltando, não é só a questão de leitos, né? O conjunto ele é maior, ele é mais amplo. E aí veio agora também essa onda de frio, que aí é histórico. Né? Mas ninguém está defendendo. Ninguém está defendendo aqui que haja assim, vamos abrir, vamos sair todo mundo. Eu quero só deixar claro que eu não estou defendendo a Nem abertura. eu estou dizendo isso. Davi, tem mais. Deixa Deixa eu só dizer uma coisa aqui que também é verdadeira. Com o aumento do desemprego, as pessoas precisam sair para a rua para arrumar emprego. Também é verdadeiro isso. O cara não vai ficar esperando em casa alguém bater na porta dele oferecendo emprego, não. Ele vai correr atrás do emprego. Sim, mas aí tu tira o vale transporte do cara. Por isso que eu estou dizendo, é uma situação das mais complicadas. Tu não sabe para onde vai correr. Se tu liberar e acontecer uma tragédia de, sei lá, vou estar batendo na mesa, tomara que não aconteça. Morreu um punhado de gente, puxa vida, mas são os irresponsáveis, esses mandatários, hein? Não, é deixaram difícil, os caras claro, sair na rua. Aí o cara não sai, mas vem cá, mas tem que sair, como é que o cara vai sobreviver? Outra coisa, por que tem mais gente no mercado público? Por que o mercado público está fechado e o supermercado não? Porque tem muito mais gente no mercado público. Muito mais. Mas tu não foi no supermercado. Não, inclusive baixou uma ordem no supermercado que só pode entrar no máximo 2 pessoas por família. Mas pode fazer essa mesma ordem no mercado. Não é assim, Davi. Não é assim. Pode fazer. O mercado público é centro da cidade. O cara vem de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, ele vai ali. Ele não vem aqui no supermercado Menino Deus. Tu pode fazer uma ordem no mercado público de limitar o número de pessoas para entrar lá também. Pode fazer, como no supermercado. Mas agora é isso que o Guerra falou, Davi. Mas aí tu sai de Cachoeirinha, tu sai de Gravataí, tu sai do Partenon, tu sai aqui da zona do Petrópolis, tu sai de espera para entrar. Como no supermercado. No supermercado é que tem todo esse deslocamento, entendeu? Está errado, Leonardo. Leonardo, está errado. Fizeram uma pesquisa onde tem maior número de coronavírus no Jardim Europa, que é a zona de milionário. Está errado. Fecha o Jardim Europa. Fecha o Jardim Europa. Tem que fechar, fecha. O ponto me parece o seguinte, outro dia eu falei isso, até foi hoje nos esportes e também no Sala, que é uma questão pessoal. A gente está falando muito também dos nossos sentimentos, aquilo que a gente percebe. Eu também tive a sensação de uma frustração e que me causou a seguir uma descrença, que foi, eu ouvi, fica em casa, quanto mais ficar em casa, prepara o sistema dá jeito e depois melhora. Bom, isto não está se confirmando. Chuto o balde? Não, eu não chuto o balde. Eu estou muito menos crente do que já estive, mas eu preciso acatar. Esta é a orientação, eu preciso acatar. Fica em casa se possível, sai com a mão transformada em puro álcool gel, máscara, tudo que for preciso, porque esta é a orientação de quem entende mais do que eu. Agora, eu preciso dizer, por dever de ofício e para ser honesto com quem me ouve, que eu já acreditei muito mais nessas coisas que me foram ditas para eu fazer. Agora, acreditando ou não acreditando, eu tenho o que fazer. Eu preciso acatar. É dever de cidadão. E é o que eu estou fazendo. Só para citar um exemplo que um amigo meu me contou ontem, ali na entrada, vocês sabem, sobe a Cavalhada, e quem vai para Vila Nova tem um posto de gasolina, ali tem um condomínio, certo? Uhum. E aí, dois idosos, um casal de idosos, o senhor parece que com 76 anos e a senhora com 74,
estavam dentro de casa, não saem de lá. Há 90 dias estão presos dentro de casa. E uma filha que tem 30 e poucos anos, saiu, foi para uma balada. Voltou e passou coronavírus para os dois. Para os dois, que não saíram de casa. Há 90 dias eles não botam o nariz fora de casa. Agora, isso quem acontece. veio da rua trouxe. Pois é. Então, pergunta para o Julinho Camargo, que está hoje, graças a Deus, já está no quarto. Ele tá se ele é a favor ou é contra. Ele, Guerrinha. Não, Guerrinha, sabe o que a gente disse hoje? É que a gente não sente na pele porque não pegou em ninguém dos nossos. Não, a gente não viu o caso. Claro. Não, eu vi casos, e eu sei que é uma coisa assustadora, tá? Agora, sabe o que disse o Drauzio Varela hoje? Que o maior foco de infecções nos Estados Unidos, eles levantaram, são os presídios. Os presídios. Me diz uma coisa, quem é que está mais isolado, quem é que está mais em lockdown, em confinamento, do que um presidiário americano? Mas para eles tem que dar gimo álcool 70 aerosol. Porque a proteção do álcool nesses momentos, aliada à praticidade do aerossol. E a Gimo, tu sabe, né, Davi, é qualidade comprovada. Zafari Bourbon e a Ruder cuida da sua segurança há 48 anos, agora conta com você para manter a segurança de todos. Proteja-se. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob, você tem todo o crédito. A vida com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça. Inova e traz o futuro em nutrição de plantas. Usei o produto Invicta, recomendaria. A produtividade, até fiquei meio chocado até com o resultado. Sem dúvida, recomendo mesmo, e o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo. Um grupo seleto, novos patamares, uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer, nutrição inteligente. Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Evite aglomerações. Voe Unier. A nossa missão é cuidar de você também na prevenção ao coronavírus. Caso necessite algum deslocamento emergencial, seja ele privado ou aeromédico, estamos prontos para ajudar. Ligue 051 2121 1100 ou acesse unier.com.br. Unier, voando para cuidar de você. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor. Aproveite a variedade e praticidade dos produtos Oderich, a mais completa linha de frutas e vegetais vindos direto do campo para a latinha em poucas horas, sem conservantes ou aditivos químicos. Oderich, desde 1908, conserva a qualidade. Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala? Sim, a gente fala. Davi, se o assunto principal for política, a gente fala? Você não fala. Fala sim. Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Comigo, Potter. Comigo, Kelly. Comigo, Davi Coimbra.
Estamos de volta, 1h42. Franquias Facta começa um novo negócio com a segurança e suporte de 20 anos de tradição no mercado de crédito. Ligue 0800 602 1818, representante autorizado da Facta Financeira. Se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. E na Frigelar, para enfrentar esse frio, também tem o aquecedor Els. É uma beleza, é uma delícia. Por falar em delícia, estão me lembrando do galeto Mamma Mia, que tem aquele galeto que é o mais delicioso do planeta. É só ligar 3037 mil, não precisa sair de casa, fique em casa. E à noite você pode ou pedir o galeto nesse mesmo telefone, ou pedir a pizza da Mamma Mia, que é a grande novidade gastronômica deste inverno. Portanto, 3037 mil. E o jogo do Flamengo, e a transmissão do Flamengo, e as questões que o Flamengo enfrentou ontem? Eu acabei de escrever sobre isso, Pedro. Eu fiz lá um título no site irmão do Gaúcha ZH, que é o Globoesporte.com/RS, Insulto à Inteligência Alheia. Nesse pacote que parece infinito das antipatias da direção do Flamengo em relação a tudo que não seja a própria direção do Flamengo, a mais recente foi essa. Foi anunciar a cobrança de R$10 para torcedores não sócios do Flamengo para ver Flamengo em Volta Redonda na Flá TV, na internet, enfim. E aí, a questão não é a quantidade de gente que veria pagando. A quantidade de gente que não veria pagando, porque não tinha como pagar, é que é a grande questão em se tratando de Flamengo. E o insulto à inteligência, o tabefe à inteligência alheia, Diogo, o tabefe na inteligência de todo mundo, é o presidente do Flamengo dizer que estava cobrando um valor que ele sente como irrisório, mas porque, afinal de contas, tem custo manter um time com Gabigol e Bruno Henrique. Ora, isso eu senti um tapa na cara da minha pobre inteligência, que já não é muito dotada, porque eu fiquei pensando assim e fiquei pensando também o que pensaria o torcedor do Flamengo. O Flamengo, a direção do Flamengo acaba de negar uma proposta de R$18 milhões para transmitir o seu jogo no canal aberto, colocar suas marcas de patrocinadores no canal aberto, expostos à audiência de 8, 10, 12 milhões de pessoas. O Flamengo negou essa proposta de 18 milhões. E aí, num jogo, queria cobrar 10 pila por cabeça de quem não é sócio, porque tem que manter o Gabigol e o Bruno Henrique. A minha pobre inteligência, que é menos do que mediana, levou um tabefe de mão aberta que está ardendo até agora. Não, mas foi mais grave. Aquele debate assim que a gente já trouxe aqui, o Leonardo já trouxe também algumas vezes. Mais de uma vez, inclusive, que é a questão do streaming. A torcida do Flamengo, ela já reclamou antes do processo, porque era R$10, numa questão de pandemia, uma torcida com limitações, enfim. Aí depois teve gente que não conseguiu fazer o cadastro, teve gente que fez o cadastro e senha e na hora do jogo não conseguiu entrar, teve gente que no meio do jogo caiu o sinal, ou, portanto, pagou e não conseguia ver o jogo. Problemas do Brasil, né? Uma coisa é streaming na Noruega, na Finlândia, na Alemanha, outra no Brasil. Mas é que o Flamengo, Diogo, está testando modalidades de negócio e nessa área do streaming, e como por ser uma coisa nova também, a gente está se adaptando, está vendo como funciona. Mas tem modalidades de negócio. Por exemplo, tu pode fazer uma modalidade mista em que tu libera o jogo com uma câmera só, mas para aquele sujeito que quer pagar, ele vai ter o jogo com 12 câmeras, né? Que é uma transmissão como a gente está acostumado. Daqui a pouco tem uma modalidade que tu vai liberar o streaming, mas tu vai faturar por outras formas, com campanhas, com anúncios, com ativações, né? E tem o sistema pay-per-view, que foi que o Flamengo saiu do sistema gratuito para o sistema pago, assim, de quarta para sexta, porque foi na sexta que o Flamengo bateu o martelo à noite. Que isso daqui 6, 7, 8 anos, não sei quantos, está chegando o 5G no Brasil. Eu acho que poderemos fazer grandes negócios. Mas no momento, o streaming não resolve. Eu hoje estou com dificuldade de internet aqui na minha casa. Eu ia dizer isso agora, Pedro. A internet está te pegando de jeito hoje. Se tivesse passado o jogo hoje, eu não estava vendo. Porque a minha linha não está com a qualidade que ela tem sempre, porque a internet deu os doces. Eu acho, Pedro. Fala, a questão da cultura, né? A cultura, a gente está acostumado a ligar a TV e tá o jogo ali. Eu vou contar um episódio pessoal. Tipo, quando o primeiro jogo do Inter na Turner, eu fui assistir, eu não achei o jogo. Por quê? Porque eu tô habituado a ver o jogo no Premiere, no Sport TV, na Globo.
E entrou um player novo, eu fui encontrar o jogo com 20 minutos. Pô, e eu trabalho com isso, eu não sou um cara totalmente desconectado, assim, da realidade, entendeu? É cultura. Também não é tudo isso. Né? Eu te acho bem conectado, viu, Léo? Também não é tudo isso. Olha só, ainda... O ponto maior... O ponto é tu tira o cara da TV, Maurício, e tu coloca o cara num outro universo. Ô, Léo, tu que sabe é no computador, que é no celular. Como tu é um jovem, né? Um cabeçote, cabelo, que quando entrou lá na editoria de Esportes agora, tinha umas melenas, cabelo, uma franja fantástica, extraordinária. Era bonito, né, Davi? Era um cara bonitão. Eu me lembro o Davi suspirava quando eu passava por ele. Eu não vou contar as coisas que eu sei, Léo. Não que vai ficar ruim, tu é um homem casado hoje e tal, né? Mas enfim, nós sabemos para tuas crônicas, como tu sempre faz, sacana. Nós sabemos que tu fez muito sucesso, né? Então, eu queria dizer o seguinte, antes, tempos atrás, não havia futebol na TV. Não havia. Esse negócio de transmitir ao vivo futebol era até proibido, que as TVs não podiam transmitir porque tirava público dos estádios. Então a gente assistia o videotape, cara. O videotape que passava de noite. Tinha um Grenal ali, passava o futebol compacto no Jornal do Almoço, Davi. Futebol compacto. Não, era incrível. Então não tinha transmissão. Hein, Davi? Mas Duda, tu que é mais jovem ainda, tu sabe que a jovem guarda do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos, da Vanderleia e tal, ela se tornou um grande sucesso porque exatamente ela substituiu o futebol. Porque foi proibida a transmissão do futebol nos domingos à tarde para não tirar público dos estádios. E aí entrou a Jovem Guarda ali com o Roberto Carlos, aquela coisa toda, que foi um grande sucesso, né? Que se consagrou, né, na televisão brasileira, porque não tinha futebol. Agora vai voltar isso. Eu ia dizer sobre o Flamengo. Como foi um grande sucesso. Para aí. Vamos botar ordem no galinheiro. Claro, vai lá. Como foi um grande sucesso. O Roberto Carlos é um grande sucesso. Eu botou no passado. Como foi? Obrigado, Guerrinha. Obrigado, Guerrinha. Porra. Não, eu ia dizer sobre o Flamengo. Vai voltar, Jovem Guarda. Eu ia dizer sobre o Flamengo. Eu acho, primeiro, depois o gabarito. Deixa eu dizer, primeiro, o Flamengo, ele tá fazendo esse alarde porque no Campeonato Carioca ele não assinou, porque no Brasileiro esse alarde vai acabar, porque não tem contrato, só se eles foram romper de forma unilateral, pagando um caminhão de dinheiro que eu não sei nem se tem cláusula para isso. Beleza, então claro que tem, né? Experimento. O Flamengo deve ter, mas ele não vai pagar, né? Ele vai ganhar bem. Não vai querer. Então ele está experimentando no Carioca. O que eu acho de verdade, primeiro, ele viu uma brecha para poder chegar no presidente, que tem uma rixa com a TV, que é detentora dos direitos, para lá agradar lá ele e o presidente. Primeiro ponto que eu acredito que pode ser o início disso tudo. E outra coisa, acho que o debate pode acabar indo para direito de exclusividade. Acho que a TV, de repente, vai seguir com algum valor, só que a exclusividade que pega. O Flamengo quer quebrar essa exclusividade, porque isso sim daria para o Flamengo uma grana extra, porque competir com a TV aberta, acho que no curto prazo é impossível. O Flamengo não vai conseguir, e muito menos clubes menores. Isso seria sim um tiro no pé dos clubes. Eu concordo. Eu acho que a boa notícia é que quarta-feira essa discussão vai acabar, né? Ao que tudo indica, se não houver nenhuma surpresa, o Flamengo vai ganhar do Fluminense na quarta-feira e será o campeão carioca. Acabou o campeonato carioca. O mando é do Fluminense, viu, Eduardo? Pois aí que vai chegar, Maurício. Como o mando é do Fluminense... vai perder como mandante. Vai perder como mandante. Não, vai perder como mandante, mas aí entra a questão da transmissão do jogo, né? Em tese, a Globo vai transmitir esse jogo, porque o Campeonato Carioca tem que esperar até quarta-feira, 8h30 da noite, para saber o que vai acontecer, porque ela pode ser eliminada. Ela está obrigada por ordem judicial, né, Eduardo? Ela está obrigada por ordem judicial. Vamos aguardar a confirmação, mas em tese é isso. Então, agora tem um fato o Flamengo novo. Sendo campeão, acabou. Tem um fato novo. Acabou, aí não tem mais esse problema da Flá TV. O Flamengo, o Flamengo, que é um dos que atua quarta-feira, o outro é o Fluminense, ele não tem contrato com a Globo. Eu acho que a Globo não pode transmitir. Não, a Globo. Ela nem quer transmitir, Pedro, mas é que pela MP o Flamengo não precisa ter contrato com quem vai transmitir o jogo se o mandante do jogo tem contrato.
O mandante do jogo é o Fluminense. MP ou contrato? É que nesse momento está valendo a MP por ordem jurídica. A Globo ontem transmitiu Fluminense e Botafogo porque ela foi obrigada pela liminar que a federação conseguiu. Perfeito, mas esses dois clubes têm contrato com a Globo. Flamengo não tem. Mas a referência da Federação Gaúcha de Futebol era o fato de que a MP estava obrigando a transmitir o jogo, o mandante ter direito. Então, mesmo que o Flamengo não tenha quarta-feira, o direito o Flamengo não tem contrato com a Globo, mas o mandante é o Fluminense. Pela MP, pode haver a transmissão. E o Fluminense tem contrato com a TV Globo. A Globo está na justiça para não transmitir. Mas, Maurício... Porque ela não quer se submeter a uma regra da qual ela discorda. Bangu e Flamengo foi esse caso, né? Ela não transmitiu, né? Ela poderia ter transmitido pela MP, mas ela não quis fazer uso. Agora, a Globo poderia, né? Já que não pode mais... Tem todo esse problema, não sabe se transmite. Problema na linha. O que eu li de alguns especialistas é o seguinte, que o Duda falou da questão da TV aberta. Né? Eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Isso, claro, que nós estamos falando do contrato a partir de 2025, né? Esse vale agora até 2024, né? Então, assim, vai ter espaço para todo mundo. E o que vai acontecer vai ser o seguinte, que nem tá com a Libertadores. Quinta-feira é o dia do Facebook. Terça, quarta... Então, essa é a quebra da exclusividade, Léo. É isso que eu estou dizendo. O Flamengo vai acabar brigando por isso. Terça, por exemplo, é o dia da TV a cabo, na Libertadores. Quarta é TV aberta. A gente sabe que quarta-feira vai ter um jogo da Libertadores. E quinta, tu sabe que é só no Facebook. O que vai acontecer no futebol brasileiro vai ser isso. A gente vai ter dias, né? E aí, hoje não tem TV aberta. TV aberta, por exemplo, é domingo, 4 da tarde. E é por isso que ela vai pagar... Mas ela não vai sair da disputa, ela vai ter o nicho dela. O que vai acontecer é que vai ter uma nova plataforma para transmitir. Ou uma mas a questão da 5G, né? A Globo paga muito, o Gabá, desculpa te interromper, Gabá, só para pegar esse gancho aí para a gente não passar o assunto. A Globo paga o que paga, e muito para os clubes, e às vezes até adiantadamente. Aliás, o Botafogo e o Fluminense fizeram uma nota conjunta dizendo que não concordam com a maneira assodada que o Flamengo colocou esse assunto, e até convida outros clubes a se somarem a um movimento para contrário. Mas a Globo paga o que paga pela exclusividade. Se não tiver a exclusividade, eu concordo com o Duda, é isso que o Flamengo quer. O Flamengo quer lidar o Flamengo já decidiu o que quer, ele quer cuidar da sua vida porque ele tem uma base torcedora que pode lhe gerar mais grana, mais dinheiro. Eu também tenho uma decisão importante, eu tomo LG. Ô Pedro, deixa eu só te dizer uma coisa antes de tu tomar teu copo de LG aí, que tem uma nota do governo do estado com alguns dados para trazer aqui no sala, acho que fica para depois do Hora Certa, né, que tem intervalo agora. Sim, fica com manchete. Importante, LG Leite Gaúcho desde 1959, 4 mil famílias trabalhando para você ter leitinho gostoso na sua mesa, né? KTO.com, gosta de esporte? Te registra lá para fazer teus palpites, chama lá no Insta, @KTO Brasil, o atendimento deles é demais. Eu também quero deixar uma manchete aí, Pedro. Qual é? Eu vou revelar depois quais são os 2 homens do futebol que emagreceram durante a pandemia. Ok. Um é o Pedro. Sou eu, claro. Oderich. Oderich, conserva a qualidade. Oderich, conserva a qualidade. Vida sólida por natureza. Bom, vamos ao intervalo comercial. Vem aí também a notícia na hora certa e logo depois nós voltamos. Não sem antes lembrar, olha que lembrança importante, que a Facate, a Facate lembra, estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate. Informações pelo facate.br, tá? facate.com.br com inscrições para o vestibular abertas para você. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. L de leite e G de gaúcho. LG, o leite gaúcho. Gaúcho como Carlos de Teutônia. Meu nome é Carlos, meu primeiro emprego foi na fábrica de Teutônia. Estou aqui há mais de 20 anos na área de produção. Somos todos uma grande família, um cuidando do outro, para que o leite LG continue chegando para vocês todos os dias. Todos nossos colaboradores estão dedicados para que os produtos LG cheguem até você. Esses são os nossos heróis. Fazem do leite o nosso orgulho. LG, leite gaúcho desde 1959. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218.
Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor. O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo. Aproveite a variedade e praticidade dos produtos Oderich, a mais completa linha de frutas e vegetais vindos direto do campo para a latinha em poucas horas, sem conservantes ou aditivos químicos. Oderich, desde 1908, conserva a qualidade. Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação. Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas. E como é que fica a promoção? Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa. E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia. Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo. Tava com o fonezinho, tava ligado na Gaúcha, né? Bom dia. Certo que sim, desde as 6 da manhã. A gente também tá com saudade de ficar junto. Motoristas, buzinem. Tá parecendo saída de estádio, escola. Nossa essência é estar perto de você. Vamos pegar a palavra da torcedora aí? Eu acho que vai dar sim. Mas com força e paciência nesse momento, logo logo a gente se encontra de novo. Gaúcha, na rua, no estúdio ou em casa. Ao seu lado, a fonte da informação. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed, notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Profissionais de saúde poderão se inscrever a partir da próxima segunda-feira para participar de teste de vacina que será aplicado na PUC em Porto Alegre. Prefeitura da capital vai bloquear 130 mil cartões de vale-transporte para restringir circulação de pessoas a partir da quinta-feira. Chuva volta a colocar em alerta nível de 5 rios no Rio Grande do Sul. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 13 graus. A tarde será de nebulosidade na maioria das regiões. A chuva retorna ao estado até a noite, com possibilidade de temporais em algumas áreas, principalmente no norte. Suas atitudes ajudam a prevenir o novo coronavírus. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. No mercado financeiro, o dólar em alta é vendido a R$ 5,32. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 2,16%. Trânsito. O início de tarde tem fluxo de veículos um pouco mais intenso em pontos da Avenida Assis Brasil, especialmente perto da Carneiro da Fontoura, no sentido do bairro em direção ao centro. Além disso, tem fluxo intenso na Rua Moab Caldas, perto da Rua Cepete Araju. A IPTC está em deslocamento para atender possível ocorrência na região. Atenção para desvios de trânsito devido a obras na Rua Carl Illers, próximo à Rua Paula Soares, na zona norte de Porto Alegre. Na região metropolitana, o fluxo de veículos é baixo e não há acidentes em atendimento. Também não há içamentos do vão móvel da Ponte do Guaíba previstos para esta tarde. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Estudantes que contrataram financiamento estudantil, ou FIES, por meio do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, podem pedir a suspensão do pagamento de até 4 parcelas a partir de hoje. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo do Banco do Brasil ou pelo site do financiamento da Caixa. A medida vale para aqueles que estavam em situação de adimplência com os contratos antes do dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública no país. Subiu para 119 o número de mortes por coronavírus em Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde informou no início desta tarde que a vítima mais recente foi uma mulher de 69 anos que estava internada na UTI do Hospital de Clínicas. Ela tinha histórico de doença cardiovascular e pneumopatia crônica. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação. E ele chega em nome do ar-condicionado na Frigelar, franquias Facta. O momento ideal para empreender só depende de você. Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança. Zafari Bourbon e álcool 70 aerosol da Gimo. A Gimo, você sabe, é qualidade comprovada. Nós temos duas manchetes. Começamos com a Andressa. Vamos lá, Andressa. A nota enviada há pouco pela assessoria do governador, assessoria do governo do estado do Rio Grande do Sul, sobre o que foi dito pelos comunicadores do Sala. Estou lendo aqui, tá, Pedro? O governo ampliou em mais de 70,4% o número de leitos de UTI para atendimento de pacientes SUS desde o início da pandemia. Antes da pandemia, o estado tinha 933 leitos de UTI adulto SUS. Boa parte dos leitos custeada com recursos do estado para pagar equipamentos, equipe médica e medicamentos. Hoje, o Rio Grande do Sul soma 1.590 UTIs públicas. O governo do estado pretende ainda ampliar, em 104,6%, a estrutura da rede pública hospitalar de UTI para atendimento SUS, chegando a um total de 1.909 leitos nas próximas semanas. Tem ainda os dados de EPIs, são 9,2 milhões de equipamentos de proteção individual para servidores. Foram adquiridos 275 respiradores novos e 98 foram consertados. Diz ainda na nota, cabe esclarecer que o governo tem mantido em dia os repasses a hospitais e municípios na área da saúde que estavam atrasados entre 2014 e 2018. E aí o governo termina dizendo que, tendo em vista o alcance da audiência do programa e a responsabilidade dos comunicadores em bem informar a sociedade gaúcha, evitando a disseminação de informações equivocadas, diz que, infelizmente, isso ocorreu na edição de hoje e reforça que está à disposição para eventuais esclarecimentos a nota do governo do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, Eduardo Gabardo, qual é a tua manchete? Os dois homens do futebol que emagreceram durante a pandemia. Primeiro é Pedro Ernesto, né? Que tá fininho, bonito. E o segundo é Walter, atacante do Atlético Paranaense, que foi revelado aqui no Rio Grande do Sul pelo São José, depois pelo Inter. Eu estou olhando uma foto do Walter, porque exatamente hoje está terminando a suspensão de 2 anos do Walter, por uso de doping com remédio para emagrecer. E ele aí teve recurso, mas enfim, ele tá sem jogar futebol desde novembro de 2018. Ele acertou com o Atlético Paranaense e tá fininho, tá magro, tá em forma. Eu fiz uma entrevista no começo do ano com o Walter e ele me revelou que chegou a entrar em campo para jogar com 103 quilos. 103 quilos em partida oficial. O peso dele ideal é 93, mas o Atlético não está divulgando o peso dele, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele está na faixa de 80 quilos. Está fininho como eu nunca vi. Então, quando o Campeonato Brasileiro voltar, quando começar o Campeonato Paranaense voltar, o Walter terá condições de jogo pelo Atlético Paranaense. 100 quilos, o Ronaldo Nazário foi para a Copa da Alemanha com 3 dígitos. 100 quilinhos, Ronaldo Nazário. Mas esse é o baita centroavante. O Adriano estava perto disso, né, Maurício? Então a gente também 100 quilos no ataque. Também tinha 100 quilos, Mas o Davi é engraçado. Davi é engraçado. O Roberto Carlos foi. E o Walter é. Não, ao contrário. O Walter foi. O Roberto Carlos é. Ô Guerrinha, tu sabe que uma vez eu ainda era o programa do Jô ainda, e o Walter tinha chegado ao Fluminense e ele concedeu uma entrevista pro Jô. Foi uma divertidíssima entrevista, porque os dois começaram a trocar, né, segredos, assim.
E em determinado momento me marcou muito que o Walter disse assim, eu tô me readaptando a jogar como magro, porque eu não sei mais jogar estando fininho, estando em forma. Me acostumei a jogar com acima do peso, e aí aquela coisa, a qualidade técnica dele compensava, dava tapa na bola, só que magrinho ele tinha que correr, ele tinha que se apresentar. E ele teve essa dificuldade de readaptação. Ele jogava muito, né? E mesmo pesado jogava muito. Era um jogador que era inteligente para jogar. Ele sabia a hora que precisava dar o pique, a hora que precisava popar. E por isso ele conseguiu superar as dificuldades do peso. Uma pena, né? Porque foi uma carreira que ele poderia ser ainda melhor sucedido, porque era bom jogador. Ele vai fazer... batia na bola muito. Vai fazer 31 anos, agora dia 22. Bom, deixa eu fazer um exercício de futurologia com vocês, porque hoje é dia 5, é o sagrado dia do mês que vocês recebem aquela mixaria. Não, hoje é 6. Não. Hoje é dia 6. Ah, hoje é 6. Quem recebe dia 6 é tu. Eu recebo dia 5. Tá bom. Entendeu? Então, Guerrinha, faltam 20 dias para ter Grenal, caso se confirme o Campeonato Gaúcho. Me dá a escalação do Inter para começar esse Grenal. Vamos ver, vamos começar a projetar isso aí, Guerrinha. Vamos ver. D'Alessandro Guerreiro e mais 9. Não, aí está muito simplificado. Vamos lá. Não, mas tem que botar os melhores, né? E no Grêmio, também. o Jeromel, o Matheus Henrique, Everton e mais 8. É isso aí. Tá. Vamos ver, Maurício Saraiva. Maurício Saraiva. Eu concordo com o Guerra que o D'Alessandro é titular e toda vez que ele cansar, ele é trocado porque ele ainda é tecnicamente melhor do que a soma dos jogadores de meio campo que o Internacional tem. Mas eu acredito que para o próximo Grenal, o Cudê muito provavelmente começaria com o time que começou o Grenal da Arena. E aí é sem D'Alessandro, né? Aí é sem D'Alessandro. Com Edenilson, Marcos Guilherme, Bosquilha no meio e na frente o Guerreiro. Com uma diferença, a diferença do próximo Grenal é que ele não é na Arena, ele é no Beira-Rio. E no Beira-Rio a presença do D'Alessandro é muito mais forte do que no Eu também acho que deve, né, Guerra? Eu estou tentando pensar com a cabeça do Cudê, o time que ele estava estabelecendo. Eu acho que, eu não sei, mas eu ainda vou esperar para ver, porque eu torço, volto a dizer, eu quero que a bola comece a rolar hoje de tarde. Mas eu ainda estou assim, cestroso com o interior do estado, eu não sei o que vai acontecer. Tomara que as coisas se ajeitem aí e que nós tenhamos futebol no dia previsto. Mas eu vou esperar para ver. Dia 8, segundo o presidente da CBF, começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Juventude Brasil tem que ter time, para começar o assunto. A Série D começa em cima. Quem é que está na Série D? Me ajuda aí, Leonardo. É o São José, Caxias. Série C, São José, Caxias, São Luís. Não, São José, não, Série C, Ipiranga, Ipiranga. José Ipiranga. Peraí, de dado. Não, peraí, um só. Leonardo, um só, senão não deu para entender. Série C tem o São José e o Ipiranga. O Série C, subiu, né? São José e Ipiranga, tá? E Série D, São Luís. Série D, Caxias, São Luís. Novo Hamburgo. Pelotas. E não sobraram Novo Hamburgo e Aimoré. Novo Hamburgo, Aimoré e Esportivo são os times sem série do Gauchão. Então tá. Então esses times, eles têm que fazer time. Não adianta nada. Eles vão disputar competições nacionais e eles vão ter que fazer time. Então os que não têm que fazer time vão ter que jogar porque se forem colocados nos 2 últimos lugares perderão 50% da arrecadação. Então tem um mapa para jogar, sim. Como agora... vai ser? Não vai ser aquela coisa que era ser. Pedro, eles vão fazer time na viagem. Durante a viagem. Até porque a viagem, depois que começar o campeonato. Pô, brincadeira em casa, tu tá devagar. Devagar, meu cantor. Tá no dia 5 ainda, devagar, meu cantor, tá devagar. Tá esperando a vacina, meu cantor. Exatamente. Entendeu? Eles vão fazer time durante o trajeto, até porque eles precisam saber grana e disponibilidade de jogadores. Também isso. Mas sabe, Pedro? Agora eles vão encarar o restante do gauchão com o que tem. Porque o gauchão é uma semana, Guerrinha, depois começa o outro campeonato. E não tem rebaixamento, não tem nada. Quer dizer, agora vai. Então vamos deixar começar para ver, olha, sobrou fulano lá em tal clube, serve, quanto é que ele ganha?
ele quer 8 mil por mês, não serve. E aquele outro, aquele que é 3,5, vamos embora. Não, mas o Juventude é diferente, é uma outra estrutura, assim como o Brasil. O Brasil não contratou ninguém. Eu estou me referindo à Série C e Série D. Série C e Série D, ajuda de custo, ela parece que é só viagem, né? Isso, viagem e hotel, viagem e hotel. Então já é difícil. Financeiramente é muito complicada a coisa. Os clubes vão precisar arrumar dinheiro e pagar muito pouco para trazer jogadores. E quem são os jogadores? Então, se o Caxias se o Caxias, Guerrinha, conseguir manter para a Série D o time atual, já vai ser extraordinário, porque eu acredito que esse time possa até subir para a Série C, que é evidentemente o objetivo do Caxias. Mas eu nem sonho com a ideia de contratação, de reforço. Não perder jogador para o Caxias já vai ser um negócio de louco. Mas isso que o Guerrinha, esse raciocínio que o Guerrinha fez em relação ao Rei e em relação ao Walter, quem foi e quem é, esse vai ser o raciocínio para quando voltar ao futebol. A gente não sabe, eu estou pegando aí o caso do Grêmio Internacional, a gente não sabe quem vai continuar sendo, né? Porque a dupla Grenal escala o teu time, hein? Escala o teu time pro Grenal. Não, pois é, da dupla Grenal tem uns jogadores que a gente não sabe. Quem vai escalar os times pro Grenal, quem vai escalar os times pro Grenal não é nem o Renato nem o Cudê. É o coronavírus. É o preparador físico. Mas olha aqui, é o time do Inter. O coronavírus joga no 4-3-3. Dupla, tá? O D'Alessandro e o Guerreiro no Inter, o Diego Souza e o Maicon no Grêmio. Esses 4 jogadores, tá? Que são jogadores já entrados em anos, a gente sabe que a condição física deles não é a mesma dos anos dourados da juventude aí, né? Então, como é que eles vão reagir a esse tempo de paralisação, a esse tipo de treinamento? O primeiro jogo tudo bem, o problema é a sequência, Davi. O primeiro jogo tu consegue aguentar o segundo, que agora já no terceiro já pesa. Essa sequência de jogos, pelo que a gente está falando, vai ser quarta e domingo. Isso sim, isso aí vai ter uma... Fazer o exercício do Pedro. O time do Grêmio, para mim, é o mesmo time do Grenal da Libertadores, sem o Caio Henrique e com o Cortez na lateral esquerda. No mais, acho que o Jean-Pierre joga, né? Acho que o Jean-Pierre joga. Não sei, talvez. O Jean-Pierre entra no lugar de quem? Do Lucas Silva. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Cortez. Matheus, Maicon, Alisson, porque eu acho que o PP ainda não ganha a vaga. Alisson, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza. Esse é o mas é muito aberto. O Inter deve ser Lomba, Saravia, Cuesta e Moisés. Musto, Edenilson, Bosquilha e Marcos Guilherme ou Patrick, acho que seria melhor Marcos Guilherme, D'Alessandro e Guerreiro. Esse é o Inter. Mas o Inter tem um complicador. O Inter tem um complicador. Tem que saber quem são os outros 3, além do Heitor, que foram acometidos pelo coronavírus. Isso. Não, mas até lá até lá já deu. Mas vão ficar 15 dias sem treinar, né? Mas para aí. Já passou é uma 10. vantagem tremenda. Mas é uma vantagem tremenda. São jogadores que esses estão imunizados, podem jogar. Não, mas 15 dias defasados no preparo. Não, mas já passou 10. Já faz 10, essa semana eles estão treinando. Final da semana que vem. Semana que vem devem estar. Físico direto. Esses podem ter contato físico, teoricamente, né? Não sabemos se eles vão colocar, o cara tá imunizado 100% e tal, teoricamente sim, né? Assim como o Diego Souza no Grêmio, esse aí também tá... esses não vão poder ter contato físico. O Inter pré-pandemia, Davi, ele vinha daquela atuação aqui em Porto Alegre, o D'Alessandro foi expulso no jogo de lá, né? No jogo daqui, da volta da pré, e aí na estreia o D'Alessandro não pôde jogar. E aí o Inter teve aquela atuação, e aí a grande discussão, eu me lembro, na semana do Grenal, era se o Cudê promoveria a volta do D'Alessandro ou apostaria na mesma ideia de jogo que deu certo na estreia. E ele manteve, deixou o D'Alessandro de fora, né? E a grande questão do Inter para mim vai ser essa, quando ele vai utilizar o D'Alessandro. Como disse o Guerra, no jogo do Beira-Rio, em que ele é muito importante, que ele tem uma ascendência muito grande, tem a liderança, e vai preservar para os jogos fora, ou ele vai manter aquela ideia de alta intensidade, de um time jogando no limite, e aí com o D'Alessandro e Guerreiro essa ideia fica comprometida, né? Então essa é a grande discussão do Inter, que segue sendo o D'Alessandro, né? Sim, no Grenal começou o Thiago Galhardo. A ideia fica comprometida se tu escalar 2 ruins. Aí compromete qualquer ideia. Entendeu? Cuesta, D'Alessandro e Guerreiro, esses aí estão no time.
Os outros 8, nós vamos ver, vamos botar lá dentro de um saco, vai tirando e vamos jogando, vai botando. Até pode chamar alguém que tenha preparo físico, diz, ó, esse aqui é atleta, esse aqui sobe a Lucas de ré, aquela lomba da Lucas. Esse aqui pode jogar, sobe de costas a lomba, esse aí vai jogar então. Mas aí ele não joga nada, mas não faz mal, ele vai jogar. Mas vai jogar atuação do Inter no... Claro que agora tudo é diferente, né? Tudo mudou. A gente está 4 meses sem ver os caras treinando, e nem eles estão treinando com bola. Mas a amostragem que a gente tem é de as 2 grandes atuações do Inter, e é aí que se coloca a discussão, é de que foi sem o D'Alessandro. Embora tecnicamente não tem como não reconhecer que o D'Alessandro é superior. Tecnicamente ele é superior a todos no Beira-Rio. Olha, mas essa premissa... O D'Alessandro cansado é melhor do que vários lá descansados. Em defesa do D'Alessandro, Guerrinha, em defesa do D'Alessandro, não que ele precise disso, né? Tem a trajetória dele. Teve algumas partidas do Inter que o Inter só deixa de perder porque o D'Alessandro entra. No jogo com o Tolima lá, lembra aquele jogo, Léo? O Inter foi muito mal. Acho que foi a pior atuação do Inter, assim, na mão do Cudê. Eu acho que foi contra o Tolima, que ele entra no segundo tempo e aí o Inter consegue ficar um pouco com a bola e deixa de perder o jogo, porque senão ia acabar perdendo o jogo. Então, mesmo que a grande atuação do Inter não tenha sido com o D'Alessandro, teve outros momentos nessa trajetória do Inter, a gente se reconstruindo até chegar ao período da pandemia, que ele entrou no time, ele foi importante também, foi importante. Só para deixar claro aqui, Pedro, os 4 jogadores da Covid do Inter, eles voltam a treinar só no dia 15. Tem 6 dias do anúncio do Inter. Então eles voltam a treinar 11 dias antes da volta do Campeonato Gaúcho, se o Gauchão for confirmado para 26 de julho. Mas eu não vou esperar tanto para chamar o Galeto Mamma Mia. 37 mil, Guerrinha. 37 mil, Guerrinha. Nós vamos, pô, o Galeto nós vamos junto, Pedro. Galeto e vacina nós vamos juntos, os dois. Os dois. Nós vamos até sem cueca, que é para facilitar a situação, entendeu? Parem, eu tenho informação sobre vacina depois, Pedro. Tá, deixa eu mandar um abraço pro Kleber Cabecinha, que é um cara que confecciona máscara de acrílico, ele queria mandar para nós. Eu digo, mas nós estamos em casa, rapaz. Nós não vamos usar máscara em casa. Não, mas ele queria fazer e mandar para todos do Sala, é um fã do Sala. Um abraço para ele. Valeu, muito obrigado. Nós vamos chamar o intervalo comercial e eu vou lembrar outra vez, 37 mil, Galeto Mamma Mia na sua casa, quentinho. E agora também à noite, a pizza do Mamma Mia. Você não experimentou ainda, não sabe o que está perdendo, bonitão. Vai lá, 37 mil. Nós voltamos em seguida. Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista. Essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800 602 1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta. Atenção, refrigeristas! Agora ficou fácil comprar peças e ferramentas na Frigelar. Baixe o aplicativo Frigelar no seu smartphone Android e as peças de refrigeração estão na palma de suas mãos. Com o app, você pode fazer orçamentos na hora e a forma de pagamento pode ser cartão de crédito ou crédito Frigelar. E melhor, você pode retirar o produto numa fila exclusiva na loja ou receber o pedido no endereço de sua preferência. Baixe agora na Play Store. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração. O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gimo Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gimo Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta.
2h21. Andressa Xavier, informação de vacina sempre é a que mais nos interessa. Ah, com certeza, Pedro. E aqui no Rio Grande do Sul, vocês lembram, né, que aquela vacina que foi anunciada pelo governo de São Paulo, com testes aqui no Brasil, terá testes aqui no Rio Grande do Sul, como a gente falou aqui na semana passada no Hospital São Lucas. E as inscrições para participar do teste começam na próxima segunda-feira. Mas não te anima, Pedro, que é por enquanto apenas para profissionais da área da saúde que podem se credenciar. Mas idosos? É que tem que ser a pessoa que tá mais exposta, que nesse momento está indo trabalhar. Os idosos estão trabalhando de casa ou estão ficando em casa. Então, a vacina tem que ser testada em pessoas que estão expostas ao vírus, como os profissionais da saúde. Se considerar que eu tô com a bunda de fora na janela, etc. Assim, eu vou conseguir uma dose para ti se tu parar com esse papo aí. Não, mas eu vou pedir aqui no ar uma dose pra ti, Pedro, se tu prometer que não nos conta mais que tá com boca na janela. Continua, não aceita censura, Pedro. Eu vou pelado. Não aceita censura, continua falando, Pedro. Censura de jeito nenhum, Diogo. Censura de jeito nenhum. Então, eu vou pelado e o Guerrinha vai sem cueca. Não, você é da dupla nós dois. Ô, Pedro, só que eu vou tomar vacina antes de ti. É por ordem alfabética. Adroal. Me apresentei. Ô Pedro, tu ficaste na janela mesmo com ciclone bomba? Claro. Ficou na nuvem de gafanhoto, Léo. O que é um ciclone bomba? Não, nuvem de gafanhoto, não. Gafanhoto, ele encarou? A nuvem de gafanhoto, se viesse aqui, eu ia pipocar, mas essa semana tem Flamengo. Essa semana tem Flamengo e Fluminense, decisão. Fluminense, né? Isso. Já que vocês receberam aí o dinheiro, botem tudo no Flamengo, que a KTO não vai ter direito nem de ir na delegacia fazer boletim de ocorrência. Isso aí eu vou te dizer uma coisa, é botar a mão no bolso da vítima e sair caminhando sem bronca, sem nada. Eu vi uma matéria, Guerrinha, no Globoesporte.com, o Odair estava pensando em como tornar o time dele mais veloz para enfrentar o Flamengo. Ele tem Fred, Ganso... Ele contratou o Fred chegou, 3 jogos. O Fluminense não fez nenhum gol nos 3 jogos. Meu Deus. Tomou 3, Volta Redonda. Vem cá, afinal, Maurício Saraiva, esse jogo será ou não transmitido pela TV Globo? Até esse momento está valendo, tanto quanto se saiba, está valendo a mesma determinação judicial que fez a transmissão de ontem, onde, aliás, a TV Globo no Rio de Janeiro teve liderança de audiência com muita sobra, né, em Fluminense e Botafogo. Até esse momento vale a transmissão tal como aconteceu ontem. Mas como a Globo está na justiça para tentar não transmitir, só saberemos disso quarta-feira mesmo, Pedro. Sabe qual é a última do Flamengo, Pedro? Qual é? O novo patrocinador de camisa do Flamengo é o BRB, Banco Regional de Brasília. Pois o Ministério Público de Contas do Distrito Federal entrou com representação pedindo ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que determine o fornecimento de informações sobre a parceria e analise o caso. A questão é a seguinte... para se ter uma ideia, a preocupação é a seguinte lá, o que está sendo investigado. A verba de publicidade do BRB, o Banco Regional de Brasília, no ano passado, pegando de 2019, esse valor do contrato com o Flamengo, 32 milhões por ano, é 400% superior ao todo o orçamento do BRB com patrocínio em 2019. Então, o valor que ele acertou com o Flamengo é 400% superior a todo o orçamento de publicidade de 2019. Então, estão sendo pedidas as explicações sobre esta questão do novo patrocinador do Flamengo. Só 400% de diferença. Só isso. Mas tu vê só, Gabá, do Flamengo, se falou durante um tempo que seria a Amazon, né? Chance de ser uma patrocínio master, uma empresa global, enfim, multinacional, com ramificações do mundo inteiro, consolidando aquela ideia do Flamengo, novo Real Madrid das Américas, da América do Sul e tal. Bem, e aí vira e mexe acabou sendo um banco de um Estado que tem uma relação com o governo Bolsonaro, que agora também é aliado do Flamengo, é um banco regional. Né? Quer dizer, assim, talvez, né? Enfim, tem que debater isso tudo, né? Talvez não haja tanto dinheiro circulando aí para o Flamengo colocar a mão, sabe, virar o super Real Madrid que ele imagina que possa ter. Talvez não seja assim. Não foi claro no contrato master, por exemplo.
Ainda mais depois da pandemia, que muitas empresas empobreceram. Não é bem assim. Tu vê que ele foi cobrar R$10 e o pessoal se voltou contra eles na cobrança de R$10 por uma transmissão de futebol. Outra coisa, se tu assina o pay-per-view, tu paga R$70 por mês. Tu tens direito a 8 rodadas e 10 jogos, a 80 jogos. Ou seja, tu paga R$10 também, aproximadamente, para ter o jogo em casa, na TV, comodamente colocado, tomando uma vodka Valessa, aquela caipirinha que eu ofereci para vocês hoje, essa coisa toda, né? Então, no streaming tem aquela coisa, chega, não chega, entra lá, não entra aqui. Bom, o Flamengo decide a sorte dele. Essa é uma diferença, né, Pedro? O Brasileirão, tu tem... são 20 clubes, 10 jogos por rodada, e tu tem todos no pay-per-view, né? Todos. Tu paga R$ 79,90, mas tu tem 10 jogos, tu pode escolher o jogo que tu quer ver. Sim, tu tem 10 jogos... Tu tem 10 jogos, multiplicado por 8 rodadas, tu tem 80 jogos por mês. Exato. Que palavrinha é essa, né, que se consagrou, né? Palavrinha nojenta, streaming. Que coisa. Eu também achei. Eu vou repetir. Streaming. Eu vou repetir o que eu falei, acho que umas 2 semanas ou uma semana atrás aqui. O consumidor. Não, tem a ver com o streaming, Davi. O consumidor, ele tem que ficar atento, porque a gente tem que prestar atenção nisso. Como é que vai ficar para o consumidor? O consumidor que hoje paga esse pay-per-view, muito provavelmente, ele vai ter que pagar mais com esse novo modelo no futuro. Vamos pegar o exemplo aqui do Flamengo, né? O Flamengo acerta, com um canal de streaming, enfim, ou com uma TV, no seu jogo em casa, o torcedor do Flamengo vai ver pelo canal que ele contratou. Aí na segunda rodada, o jogo é fora de casa, contra um... Que bárbaro, que sono, Davi. Aí na segunda rodada o jogo na segunda rodada o jogo é fora de casa contra um clube que tem contrato com outra empresa. Aí o torcedor do Flamengo vai ter que pagar para contratar o outro canal de streaming. Aí na 10ª rodada vai ser com uma outra equipe que tem um canal, né, um acordo com outro canal. Aí vai ter que contratar um terceiro canal de streaming. Então você vai ter que contratar 5, 6 pacotes diferentes para ver. É por isso que os clubes vão ter de obrigatoriamente trabalhar em blocos. Vão ter que trabalhar em contratos conjuntos, entendeu? Senão vai virar uma loucura. Aí o cara vai ter que estar pipocando atrás do jogo. O cara não vai ter que poder pagar pelo jogo avulso, porque o YouTube é de graça. Ele vai ter que tentar pelo Superchat, que é essa remuneração como se fosse um pagamento de ingresso, tentar vender a publicidade, tipo, colocar o QR Code que vai direto pro lugar, tentar outras alternativas. Não tem como tu cobrar, porque senão, realmente é isso. Aí tá Flamengo e Grêmio. Aí eu vou ter que pagar 10 pila para o Flamengo para ver com a narração dos caras do Flamengo. Aí se é um pênalti, o cara me diz assim, não foi nada, levanta, mas tá fazendo. Eu tô dizendo, sabe, é óbvio que é complicado. A MP do Flamengo, ela exclui a maioria, que é o adversário, não o específico daquele time, mas todo mundo que não torce pro Flamengo. Por falar em excluir, quero excluir vocês todos, agradecendo o carinho, a atenção e chamando o Alemão, que vai trazer a partir de agora as informações do Gaúcha Mais. Vamos lá, Alemão. Pedro, mais um ciclone a caminho do Rio Grande do Sul. Formação entre terça e quarta, com previsão de muita chuva.